Episódio 1. O espírito invisível da luta. A essência oculta das artes marciais. Antes da glória dos ringues. Antes dos cinturões dourados. Antes das lendas que o cinema eternizou. Existia o silêncio. E nesse silêncio nascia o guerreiro. Muito antes de qualquer aplauso, medalha ou filme, as artes marciais não eram espetáculo. Eram sobrevivência. Eram o eco de um tempo em que os homens viviam cercados de perigos, naturais e humanos, onde o confronto não era uma opção, mas um destino inevitável. Não havia academias, não havia títulos, havia a vida e a necessidade de defendê-la. Foi ali, nas sombras das florestas, nos picos nevados, entre os desertos e as aldeias costeiras, que surgiram os primeiros movimentos, não ensinados por mestres, mas inspirados por instinto, espiritualidade e observação da natureza. Movimentos serpenteantes para evadir, golpes felinos para atacar, a leveza do vento para fluir, a firmeza da rocha para resistir. Cada arte, uma oração em forma de movimento. Cada gesto, um grito silencioso de transcendência. As artes marciais emergiram do limiar entre o instinto animal e a consciência divina. Eram praticadas por monges que meditavam antes de golpear, por camponeses que rezavam ao sol antes de erguerem seus bastões, por xamãs que dançavam com espíritos ancestrais antes de enfrentar os predadores. Não se treinava apenas o corpo. Treinava-se o espírito. A raiva era reconhecida, mas não alimentada. O medo era honrado, mas não seguido. A força era cultivada, mas jamais abusada. A verdadeira luta não era contra o outro, era contra o próprio desequilíbrio. A maior vitória não era derrubar um oponente, era não precisar lutar. E é isso que quase todos esqueceram. Hoje, muitos buscam a arte para dominar, mas os mestres de outrora buscavam-na para se libertar. Libertar-se da ignorância, libertar-se do ego, libertar-se da ilusão. Na escola do conhecimento, não reverenciamos apenas o soco ou o chute, mas o silêncio entre os golpes. A pausa sagrada onde nasce a consciência. O momento em que o guerreiro percebe que não há oponentes lá fora que já não estejam dentro de si. Porque a maior guerra nunca foi contra outro homem. Foi, é e sempre será contra a própria sombra. Contra a vaidade que cresce ao se sentir superior. Contra a ira que se disfarça de justiça. Contra o medo que se camufla em coragem impulsiva. A verdadeira arte marcial é uma alquimia. Ela transfigura dor em sabedoria, derrota em despertar e força em serviço à luz. Imagina agora um jovem no Japão ancestral. Ele treina com um mestre cego que ouve as folhas caírem e sabe onde e quando golpear. Esse jovem quer vingar o pai, mas o mestre o ensina a honrar o espírito do pai, não sua morte, e o prepara não para matar, mas para curar o ciclo de ódio. Esse é o espírito original que se perdeu e ele precisa ser resgatado. A cada episódio desta série, iremos além da superfície. Iremos desenterrar as raízes esquecidas, trilhar o caminho dos que viam na luta uma meditação em movimento, dos que, antes de golpear o outro, venciam os demônios do próprio coração. Neste primeiro episódio, estás apenas a pisar na soleira deste templo do tempo e da consciência. Mas nos próximos passos, irás encontrar algo que jamais imaginaste. No próximo episódio, mergulharemos com Bruce Lee. Não no Bruce Lee que Hollywood eternizou, mas no Bruce Lee que entendia o Tao, que dizia, "Sê água, meu amigo", que percebia que o verdadeiro combate não era no tatame, mas no fluxo entre a mente, a respiração e o universo. Porque ser água é ser invencível pela suavidade, é saber ocupar cada espaço
e mesmo assim nunca se perder. É adaptar-se, fluir, penetrar, resistir com leveza e firmeza. E se ainda duvidas do poder deste caminho, lembra-te de que os grandes mestres da humanidade não usaram espadas para conquistar multidões. Usaram verdades simples, praticadas com integridade e paixão. Na escola do conhecimento, onde o chute caminha com o mantra, onde a espada interna é afiada com compaixão, onde o guerreiro aprende a morrer para o ego e renascer como um guardião da luz, a jornada apenas começou. No final de cada episódio, deixar-te-emos com uma pergunta para levar contigo como meditação. Hoje, estás a lutar para vencer ou a lutar para entender? Até o próximo vídeo. E lembra-te, nem toda batalha se vence com as mãos. Algumas só com a alma.